queridos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Meditação ao alcance de todos em meu site pessoal, gentileza da Rede Vida de Televisão. Primeiro domingo da Quaresma, e nós ouvimos um texto, neste ano de Lucas, mas retirado de uma fonte chamada Fonte Q. Sabemos que existe um problema sinótico, sabemos que Lucas e Mateus copiaram Marcos e copiaram também um outro conjunto de ditos de Jesus chamada Fonte Q, que infelizmente não chegou até nós. As três tentações de Jesus, em ordem diferente entre Mateus e Lucas, se encontram não em Marcos, mas na outra fonte, a fonte Quelle, do alemão. Não é um texto fácil de ser explicado. Em primeiro lugar, ninguém viu Jesus ser tentado. Em segundo lugar, as tentações são aqui apresentadas de uma maneira muito viva e dramática, mas nós não temos obrigação de imaginar que o demônio estivesse conversando com Jesus como eu estou diante destas câmaras de televisão, conversando e dialogando com os telespectadores. Não é preciso imaginar nada disto. Também é difícil imaginar que Jesus em pessoa tenha narrado a seus discípulos experiências pessoais. Não é que ele não pudesse fazer isto, mas se ele o fizesse, o texto estaria redigido de outra maneira. Aqui, como se encontra, é alguém que fala a respeito de uma experiência de Jesus, ou de experiências de Jesus. Mas a pergunta capital, neste primeiro domingo da Quaresma, Jesus foi realmente tentado? E a resposta deve ser, sem sombra de dúvida, sim. Mas como foram as tentações de Jesus? Os discípulos de Jesus, quem sabe antes da Páscoa ainda, antes de sua morte, foram percebendo que Jesus caminhava por um caminho difícil. Foram percebendo que Jesus fazia escolhas difíceis. Foram percebendo que Jesus não aceitava insinuações fáceis. Foram percebendo que Jesus eliminava o populismo. Foram percebendo que Jesus não aceitava certos títulos que pudessem alimentar uma expectativa materialística e política. Foram experimentando o fato de Jesus ter se recusado muitas vezes a fazer milagres pela simples demonstração ou manifestação do extraordinário. Foram percebendo, numa palavra, que houve na vida pública momentos múltiplos suficientes para serem chamados verdadeiras tentações de Jesus, isto é, tentativas de Satanás de desviar Jesus do caminho humilde, do caminho da cruz, do caminho desejado e traçado pelo Pai, a realizar outras aventuras com sucessos humanos mais garantidos. Tudo isto deve ter impressionado muito os discípulos de Jesus da primeiríssima hora, que depois, a seu tempo, redigiram dramaticamente estas experiências nas três tentações que hoje nós apresentamos e lemos na igreja. Elas são dramatizações de algo muito real que deve ter acontecido com Jesus e acontece conosco também. Tentativas do maligno de nos desviar do verdadeiro caminho que Deus traçou para ele e para nós.